Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live hoje, tá? Quero agradecer a presença de vocês. O assunto de hoje eu quero falar sobre exercício. Há sempre aquela dúvida: exercício emagrece? Por que esse assunto ele é tão importante? O que eu mais recebo diariamente são pessoas que ficam frustradas porque elas estão fazendo exercício e não conseguem ver resultado, tá? Especialmente quando a pessoa está com o objetivo de perder peso. E aí eu me pergunto algumas coisas assim, por que isso é tão frequente? Por que as pessoas ainda colocam tanto o exercício como uma forma de controlar o peso, sendo que você não consegue ter grandes resultados, e isso é comprovado até por estudos clínicos. O que acontece é o seguinte: essa pessoa ela se frustra porque, na verdade, como a gente sabe, o que vai dar resultado no controle do peso é seguir um planejamento alimentar. O que não é nada fácil, mas de certa forma o exercício é entendido como se fosse uma compensação para aquele furo eventual da dieta. Então, muitas vezes as pessoas falam aquele chavão dieta e exercício físico como se um compensasse o furo do outro. E isso é importante a gente ter em mente porque justamente o sucesso da perda de peso ele está no comprometimento com o plano alimentar. Se nós entendermos o exercício como uma compensação, eu sempre vou me permitir sair do plano alimentar, porque afinal eu posso compensar no exercício. Então esse risco do exercício ser visto como um salvo-conduto para o abandono eventual da dieta é o que mais atrapalha se a gente enxergar o exercício como componente do tratamento. Na verdade, eu prefiro entender o exercício como algo obrigatório para a saúde, que não se questiona. Afinal, não há um perfil de pacientes onde eu não recomende que ele faça um exercício físico regular. É a mesma coisa que eu recomendar que alguém não durma bem ou que alguém possa fumar em determinadas condições. Então, assim, são situações que são óbvias, tá? Não deveria nem fazer parte da nossa orientação. Então, o que acontece? Como fazer dieta é realmente um processo mais complexo, esse papel de compensação do exercício pode muito confundir a pessoa, especialmente se ela estiver com o objetivo de perda de peso, porque muitas vezes, dependendo do exercício e da intensidade, essa pessoa pode até ganhar peso. Tá? É muito comum a gente ouvir aquela história de que trocou massa magra pela massa gorda, como se isso fosse possível. E, na verdade, não. Tá? O exercício ele tem que ser visto pelos seus amplos benefícios como um todo. Mas um dos que menos importa é a quantidade de calorias queimadas. Então, existem até algumas teorias que nem são tão comprovadas, são controversas, de que aquele exercício realizado naquela sessão de meia hora, de uma hora, onde se queimaram tantas calorias, o corpo ele até reagiria de forma compensatória ao longo do resto do dia para deixar de gastar essas calorias. Então, a soma final seria zero do dia, mostrando que não é exatamente a queima calórica que importa na perda de peso. Tá? Isso é controverso, é questionável, mas faz algum sentido porque o nosso corpo ele entende como uma agressão. Então, se aquelas calorias foram queimadas, ele pode entender que elas serão necessárias, então ele trabalhará para recuperar isso. Mas como é que ele recuperaria? Pelas chamadas atividades não associadas ao exercício, que seriam aquelas quando nós andamos um quarteirão a mais antes de chegar no carro, quando nós subimos mais escadas. Tá? São aquelas atividades que demandam esforço físico, mas que não necessariamente fazem parte de uma sessão de exercício físico. Então, o nosso corpo ele reduz o gasto nessas atividades para compensar aquela gasta no exercício. Que, na verdade, a principal função do exercício teria que ser
Pensar, por exemplo, na melhoria do sono. Tá? Como vocês sabem, o padrão do sono, quando ele não é respeitado, ele promove um grande aumento no apetite. Então, muitas das pessoas não conseguirem se manter em dieta, ele está justamente no fato da pessoa estar dormindo mal. Às vezes ela está passando por algum problema pessoal, algum motivo que faça ela não conseguir se comprometer com a dieta. E ao dormir mal, ela já acorda no dia seguinte com mais fome do que o habitual, o que acaba se tornando um ciclo vicioso. E o exercício ele tem um papel fundamental nessa regulação do sono e de forma indireta no apetite. Tá? Outro papel do exercício que vale muito a pena a gente discutir aqui é a saúde intestinal. Então, cada vez mais a gente entende o papel do intestino como fundamental para que a gente tenha uma saúde metabólica, né? Mas em que sentido? Como vocês devem saber, no intestino nós temos uma quantidade imensa de bactérias de variadas populações, algumas que são benéficas e algumas que são maléficas, e que elas vivem em um determinado equilíbrio. O exercício promove um equilíbrio favorável dessas bactérias. A grosso modo, poderia dizer que há uma melhora da função de barreira do intestino. Então, essas bactérias elas promoveriam uma maior proteção da corrente sanguínea quando a gente consegue promover a população ideal de bactérias, e esse é o papel do intestino. Esse seria um fenômeno chamado de disbiose, quando a gente tem um desarranjo dessa população bacteriana. Então a pessoa começa a ter um intestino mais permeável a toxinas, a gorduras saturadas, que são os nutrientes que promovem a obesidade. Então, se eu entender o exercício mais como preventivo, eu vou entender que a gente não deveria pensar nele de uma forma terapêutica. Se a pessoa não está fazendo exercício, ela deveria começar, independente até do peso. Principalmente quem ainda não ganhou peso, porque daí ela está prevenindo qualquer ganho de peso. Tá? Então não há uma situação onde eu recomende que essa pessoa não faça exercício. Então, se todas as pessoas que são magras, que até tentam ganhar peso, elas soubessem disso, elas fariam o possível para se manter ativas fisicamente, porque eu acho que quem está magro não tem o menor interesse em ganhar peso, especialmente se for de gordura. Agora, aquela pessoa que realmente ela faz exercício, mas com uma alimentação balanceada, focada em menos gorduras, focada numa ingestão proteica adequada, essa pessoa sim, ela vai construir uma massa muscular que vai garantir uma taxa metabólica mais estável, tá? E que até garanta que ela possa sair da dieta eventualmente. Tá? E outros benefícios do exercício. O próprio treinamento cardiopulmonar faz que o nosso corpo seja mais eficiente. Então, numa próxima sessão, ele vai fazer menos esforço para conseguir o mesmo resultado. Então, quanto mais eficiente for o coração, maior a saúde dessa pessoa, maior a longevidade dessa pessoa. Então, isso a gente observa bastante pela frequência cardíaca, né? Quanto menor a frequência cardíaca, mais eficiente é esse coração. E o exercício regular tem essa função como uma das primordiais. Tá? Então, aquela pessoa que consegue ter um coração treinado, uma capacidade cardiopulmonar treinada, é uma pessoa que ela consegue ter uma dieta até mais livre e ainda ter uma saúde muito boa. Tá? Então, percebam que o exercício, entre os benefícios, um dos mínimos é a queima de calorias. Por isso que quando a gente usa, às vezes, relógios, marcadores de calorias queimadas, eles não devem ser levados. Isso até tem uma reportagem recente assim, mostrando como eles não devem ser levados em conta na hora do nosso planejamento. O que nós temos que nos comprometer é com o planejamento alimentar e que ele seja realista para ser mantido no longo prazo. E o exercício sempre enxergado como uma forma obrigatória de saúde, não algo que eu tenha que perguntar para o médico se eu devo fazer ou não, certo?
E outro ponto importante que é muito comum a gente escutar, especialmente de quem não tem muito excesso de peso. Tá? Então aquela pessoa que tem um sobrepeso leve, ou mesmo as pessoas que estão na faixa normal de peso, essas pessoas elas não têm tanta dificuldade para perder peso. Então mesmo pequenas mudanças na rotina, como começar a fazer atividade física, vão promover uma mudança na ingestão alimentar dessa pessoa. Então o que vai acabar acontecendo? Essa pessoa ela vai mudar o planejamento, a rotina dela do dia todo, até em termos de tempo. Então se uma pessoa que ela não vinha fazendo exercício passa a determinar que aquela hora do dia será feita para uma atividade física, essa pessoa ela não vai estar exposta à comida nessa hora. E para as pessoas que têm um pequeno excesso de peso, isso pode ser significativo. Por isso que quem entende que o exercício emagrece, geralmente são as pessoas que são magras. Quanto mais uma pessoa ganha peso, como eu já ganhei, menos a gente entende que o exercício é o definidor da perda de peso. E a gente entende mais ele como promotor de uma saúde melhor. Como eu disse, uma atividade obrigatória para a saúde. Então, de forma alguma, estou falando contra ele, mas ele tem que ser entendido como algo que não leva à perda de peso. Tá? Para a pessoa conseguir uma perda de peso com exercício, ela teria que ter uma atividade muito grande. Tá? Então, se eu tenho uma dieta realista, planejada, que eu consiga manter, isso é suficiente para que eu perca peso, controle esse peso. E o exercício, ele tem um papel também fundamental de preservar mais a massa muscular durante o emagrecimento. Durante o emagrecimento, como nós estamos comendo menos calorias, é de se esperar que algumas calorias queimadas sejam provenientes da massa muscular, o que é deletério, especialmente se a pessoa segue uma dieta muito radical. Na dieta radical, ocorre uma perda de massa muscular até perigosa. Por isso que muitas vezes, se a pessoa faz a dieta muito fora da realidade e larga, ela volta até com um pouco mais de peso, justamente por ter perdido massa muscular nesse processo. Então, cada tentativa onde a pessoa permite que o peso volte ao inicial, ele pode ser até pior para essa pessoa. Tá? Então, por isso que a nossa tentativa de emagrecimento sempre tem que tentar ser a última vez, porque a próxima vez vai ser um pouco mais difícil. E o papel do exercício primordial, especialmente do resistido, né, o exercício resistido, que seria a musculação, seria de impedir que essa massa muscular seja perdida. Até numa comparação, tem um estudo que comparou o exercício aeróbico com a musculação. O aeróbico ele apenas atenuou a perda de massa muscular, mas a musculação promoveu até um certo ganho. E essa pessoa, com certeza, ela vai ter uma estabilidade de peso depois do emagrecimento muito maior se ela tiver priorizado a musculação. Tá? Então, o exercício aeróbico, ele é visto de uma forma um pouco inadequada, porque como todo mundo pensa de forma calórica em relação ao exercício, dizendo assim, as pessoas pensam que se elas fizerem 1 hora de esteira, seria melhor que meia hora. E muitas vezes o que eu preciso é apenas complementar o exercício físico com o exercício aeróbico, mas priorizar a construção de uma massa muscular através de uma alimentação planejada, pensando nas proteínas ingeridas, na limitação de gordura. E o mais importante de tudo, que a gente nunca reduz os carboidratos, que são eles que vão nos trazer a energia para que a gente faça exercício. Hoje, infelizmente, ainda se advoga que o carboidrato seja um vilão. Então, como é que nós vamos ter energia para ter uma atividade física regular se o principal nutriente nos é proibido? É óbvio que uma vez que a pessoa entre em um estado cetogênico, ela consegue gerar energia também proveniente da gordura, e justamente pela radicalidade da dieta, acaba tendo um resultado de curto prazo até mais impressionante. Só que no médio e longo prazo a pessoa não consegue manter. É muito pequeno o número de pessoas que conseguem se manter nesse tipo de dieta. Tá? Então é muito sedutora essa perda de peso inicial, mas ela não se mantém. E como a gente viu, se a pessoa tem essa redução muito abrupta, sem uma musculação protetora, diria assim,
ela acaba voltando com mais peso depois. Tá? Então, o que eu quero enfatizar para vocês aqui é que o papel do exercício ele é diferente do que as pessoas pensam. A gente tem que pensar também que aquela pessoa que não vinha fazendo exercício, caso ela deseje iniciar um plano de exercício físico regular, demanda uma certa disciplina. E essa disciplina vai fazer a pessoa também ter uma disciplina alimentar. Então, muitas vezes, ela atribui aquela nova caminhada, aquela nova realização da esteira diariamente à perda de peso. E não está observando que ela está seguindo uma rotina alimentar com menos calorias e é por isso que ela está perdendo peso. Por isso que é tão importante também que a pessoa não tenha também tantas metas, que ela entenda que comer planejadamente é uma atividade diária, que o exercício é uma atividade diária. A meta nada mais é do que um ponto final nesse processo que está sendo tão bom para a saúde. Então eu tenho que pensar em vencer o meu planejamento alimentar e cumprir ele hoje, cumprir a sessão de exercício hoje, independente em que peso que eu esteja. Por isso, aquilo que eu disse no começo, as pessoas elas se frustram porque elas fazem exercício para perder peso. Se eu entendo o exercício como obrigatório e que o sucesso está no planejamento alimentar, o que eu tenho que me focar é no comprometimento a ele, por mais difícil que seja. E tentar ser o mais pé no chão possível nessa elaboração do plano alimentar, comendo aquilo que eu gosto, tentando, até mesmo quando não for possível se manter na dieta, mas voltar imediatamente logo no dia seguinte, tá? Para que a gente consiga se manter sempre na nossa dieta hoje, no nosso exercício de hoje, tá bom? Então eu quero enfatizar isso, porque o exercício, sendo ele fundamental, ele tem inúmeras funções dentro do processo de emagrecimento, mas uma das menos importantes é a queima calórica. Tá? Então, por que isso é tão importante ser discutido? Porque a gente está numa fase onde tem se falado muito dos novos medicamentos para a obesidade. E o que eu mais tenho recebido aqui são pessoas frustradas com o insucesso com esses medicamentos, porque eles são vendidos como emagrecedores. Mesmo o mais recente medicamento, ele é vendido como redutor de peso, independente de dieta. E isso a gente não vê na prática. Da mesma forma, nós não vemos na prática alguém emagrecendo com o exercício. Ela sempre tem um plano alimentar por trás. Só que muitas vezes, isso é bem interessante, eu vou falar isso posteriormente, a pessoa nem quer colocar um mérito naquela estratégia alimentar. Porque se ela se vê capaz de cumprir aquela dieta, isso significa que ela é capaz de continuar nela. E isso não é do desejo da pessoa. Ela não gostaria de constatar que ela é capaz de ficar na dieta, portanto, ela não vai poder largar ela. Então, vai ser tema de um outro vídeo, onde eu vou falar de como inconscientemente a pessoa cumpre a dieta com uma certa má vontade. Ela não gostaria de conseguir fazer a dieta, porque isso seria a comprovação de que ela vai ter que viver sob um planejamento de alimentação. Tá bom? Então, assim, isso que eu queria discutir com vocês hoje, espero que tenham entendido esse conceito do exercício, tá? Como ele é tão importante para a saúde, mas ele tem que ser colocado especialmente na prevenção, isso até em relação às crianças que ainda não ganharam peso, que a gente tem que estimular, não é ficar controlando tanto o que elas comem, e sim se elas estão ativas fisicamente. Hoje, até com a internet, as crianças têm se mexido muito menos, brincado muito menos na rua. Tá? Então, é isso que tem uma função muito maior, porque elas estão perdendo a saúde intestinal, estão perdendo a saúde do sono, tá? Elas estão totalmente destreinadas, ineficientes em termos cardiopulmonares. Tá? Então, se a gente colocasse o exercício como uma obrigação de saúde, com certeza a gente teria um resultado no peso da população muito melhor. Tá bom? Então, quero agradecer a presença de vocês. Tá? Eu vou postar mais tarde esse vídeo na íntegra. Tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Então, até a próxima.